galerinha, estamos aí de volta com mais uma aula do Plano Universitário, aula 4. Nessa aula nós vamos estudar a regra de 3 simples e a regra de 3 composta e vamos resolver algumas questões do pré-universitário e também do acesso ao pré-universitário e também questões do Enem. Let's go, vamos nós. Bom, nossa aula de hoje é sobre regra de 3, é a aula 4. É um método prático para a resolução de problemas que envolvem duas ou mais grandezas. As regras de 3 podem ser simples quando elas envolvem duas grandezas, e aí nós vamos ter que analisar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Chamado regra de 3 porque nós vamos ter 3 valores e vamos encontrar um quarto. Como propriedade das proporções, nós podemos dizer que isso seria determinar a quarta proporcional. Né? E para resolver uma regra de 3, nós vamos usar exatamente a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, o famoso cruz-credo. Vamos a um exemplo, um exercício de exemplo. Se 5 caminhões transportam 300 metros cúbicos de areia, quantos caminhões serão necessários para transportar 1.800 metros cúbicos de areia? Bom, 10, 20, 30, 40 ou 50. Bom, para a gente resolver essa questão, nós vamos usar simplesmente uma regra de 3 simples, já que 5 caminhões, eles carregam uns 300 metros cúbicos, a nossa pergunta é x, quantos caminhões vão carregar 1.800? E aqui nós temos diante do cruz-credo, gostaria de lembrar que aqui nós podemos simplificar esses valores, trabalhar apenas com 5 vezes 18 e 3 vezes x. 5 vezes 18 e 3 vezes x. E quando nós fizéssemos isso, nós teríamos que isso é igual a 30. Né? Como eu disse, isso aqui nós poderíamos estar trabalhando com números menores, sempre que possível podemos simplificar. Isso aqui ficaria 3x, isso aqui ficaria 90, isso aqui ficaria 90 sobre 3, que daria 30. Ok? Bom, a regra de 3 composta, ela difere da regra de 3 simples porque ela vai ter mais de duas grandezas, 3 ou mais grandezas. E o nosso objetivo é fazer com que essa regra de 3 composta, ela se torne uma regra de 3 simples. Né? Nós vamos reduzir a regra de 3 com 3 grandezas, e há uma regra de 3 com duas grandezas, ou seja, uma regra de 3 simples. Né? Então vamos lá, mas antes disso nós vamos ter que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aqui nós temos como exemplo essa questão. Se 8 pedreiros constroem em 6 dias um muro de 40 metros de comprimento, quantos pedreiros serão necessários para construir em 14 dias um muro de 70 metros de comprimento? Bom, para resolver isso, vamos chamar de x o número de pedreiros que nós estamos querendo encontrar. Nós temos 3 grandezas, por isso uma regra de 3 composta, número de pedreiros, dias e comprimento. Em 8 pedreiros em 6 dias constrói 40 metros de comprimento. Quantos pedreiros construirão em 14 dias 70 metros de comprimento? Então, inicialmente, nós vamos analisar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcional. Eu vou deixar de lado essa grandeza comprimento e vou comparar apenas essas duas grandezas. Bom, pessoal, suponhamos que 8 pedreiros fazem um serviço em 6 dias. Se eu aumentar essa quantidade de pedreiro, o número de dias vai aumentar ou diminuir? Bom, se 8 faz em 6, eu aumentando a quantidade de pedreiros, vai fazer esse serviço em menos dias. Ou seja, à medida que eu aumento o número de pedreiros, eu diminuo a quantidade de dias trabalhados. Isso nos dá que o número de pedreiros e dias nessa situação são grandezas inversamente proporcionais. Agora, se nós fizermos o seguinte, se nós desconsiderarmos a grandeza dia e agora trabalharmos com a grandeza comprimento, nós temos a seguinte situação na análise. 8 pedreiros constroem 40 metros. Se eu botar mais pedreiros, se eu aumentar a quantidade de pedreiros, o que acontece com a quantidade de metros? Será mais ou menos? É claro que será mais. Quanto mais pedreiro, será possível construir mais metros de muro. Ou seja, a grandeza, número de pedreiros e comprimento são grandezas diretamente proporcionais. Diante disso, nós temos o seguinte, essa situação que nos remete a uma regra de 3 composta, ela vai ser reduzida a uma regra de 3 simples de que maneira? Multiplicando essas grandezas aqui. Porém, como a grandeza dia ela é inversamente proporcional, nós teremos que primeiro inverter esses valores. Então, ao invés de ficar 8 para 6 para 40, nós ficaremos com 8 para 14 para 40, x para 6 para 70.
Nós invertemos esses valores porque a grandeza dia é inversamente proporcional ao número de pedreiros. Lembrando ainda que essa comparação é interessante que seja feita sempre com a grandeza que tem a incógnita. Nesse caso, a grandeza pedreiro por conta do x. Bom, sendo assim, agora resta-nos multiplicar 14 por 40 e 6 por 70, que nós viemos a recair em uma regra de 3 simples. Feito isso, vale lembrar que após a multiplicação 14 vezes 40, nós podemos simplificar aqui o 0 e 0. Esse 14 nós podemos ver ele como um 2 vezes 7, né? 2 vezes 7 é 14, né? Porque aí nós já podemos eliminar também esse 7 aqui, ó. Esse 6 nós podemos ver ele como 2 vezes 3, né? Isso vai fazer com que deixemos esse 12 de lado e a gente também faça o mesmo com 2. E aí vai nos restar apenas 4 sobre 3. Isso foi visto na aula 2 ou na aula 1. É interessante, quem não viu, vai lá no YouTube, reveja essa aula, né? Aproveita para se inscrever no canal do professor Mário Bahia e também deixar aquele like maroto e assinar o sino das notificações para receber os próximos vídeos que nós vamos fazer. Bom, feita a simplificação, nós agora recaímos em uma equação, em uma regra de 3 simples, como nós queríamos, né? E aí vamos recair numa equação também muito simples, aplicando o cruz credo. 4 vezes x é igual a 8 vezes 3, que é 24. X é igual a 24 sobre 4, x é igual a 6. Então nós temos uma regra de 3 composta, porque tem mais de duas grandezas. Nós julgamos se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais quando tomamos de duas em duas grandezas. Em seguida nós reduzimos essa grandeza, essa regra de 3 composta, a uma regra de 3 simples. Bom, vamos à prática. Temos aí a primeira questão, que é uma questão do pré-universitário SEDUC Acesso 2017. Como economizar água instalando mictórios em banheiros masculinos? A instalação de mictórios em banheiros masculinos resulta em economia de água de até 75%, tanto individuais quanto coletivos. Essas peças são usadas, na maioria das vezes, em locais com grande fluxo de pessoas, como restaurantes e shopping centers. Está aí um texto ilustrativo, está aí os mictórios. Os mictórios consomem geralmente 9 litros de água para cada 6 acionamentos da descarga para descarte de urina. As bacias sanitárias comuns, sem duplo acionamento, gastam em média 36 litros para cada 6 acionamentos de descarga para descarte de urina. No banheiro masculino de um restaurante que possui bacias sanitárias comuns e cujas descargas têm em média 120 acionamentos diários para descarte de urina, haveria uma economia de quantos litros de água se as bacias fossem trocadas por mictórios? 540 litros, 180 litros, 270 litros, 720 litros, 360 litros. Bom, para resolver essa questão, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver duas regras de 3, onde na primeira nós vamos descobrir qual seria o consumo de água em litros quando feitos 120 acionamentos com os mictórios. E nós temos que 9 litros são gastos em 6 acionamentos. Quantos litros seriam gastos em 120 acionamentos? E depois nós faremos isso com as bacias sanitárias comuns, né? Que em 36 litros são gastos a 6 acionamentos. Então, quantos litros seriam gastos em 120? Depois que nós fizermos essas duas regras de 3, e aí nós vamos descobrir quanto se gasta em 120 acionamentos com mictórios e com bacia, nós vamos saber quanto seria possível economizar substituindo as bacias sanitárias comuns por mictórios. Sendo assim, vamos lá. Inicialmente, vamos ver como consome os mictórios. 9 litros são consumidos em 6 acionamentos. Quantos litros são consumidos em 120? Fazendo o cruz credo, regra 3 simples, já que são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais acionamentos, mais litros gastados, né? Serão gastos, mais litros serão gastos. E logo são regra 3, é uma regra 3 simples, com grandeza diretamente proporcional. Não precisamos inverter. Faz apenas o cruz credo, que é a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vai ficar 6 vezes x é igual a 9 vezes 120. E 9 vezes 120 é 180, é 1080. 1080 dividido por 6 é 180. Logo, assim, seriam gastos 180 litros com 120 acionamentos usando os mictórios. Agora, se nós formos fazer o cálculo com as bacias comuns, que em 36 litros são gastos em 6 acionamentos, quantos litros são gastos em 120? Fazendo a regra de 3 como fizemos anteriormente, são grandezas diretamente proporcionais, nós encontramos que seriam gastos 720 litros. Logo, o que nós queremos saber que é quanto se economizaria trocando as bacias comuns por mictórios, basta a gente fazer a diferença da quantidade gasta
a quantidade de litros gastos com as bacias comuns e a quantidade de litros gastos com mictórios para 120 acionamentos. E sendo assim, nós temos que seriam economizados 540 litros se nós trocarmos as bacias comuns por mictórios nesse recipiente. Logo, a alternativa correta é a letra A. Bom, essa próxima questão é a questão do pré-universitário também, 2017. Quando chega o São João, as diversas feiras da capital sergipana contam com vendedores de espiga de milho, alimento tão presente nos festejos juninos de todo o Nordeste. Com ele, as porções da mesa farta são enormes e deliciosas. Por isso, hoje trouxemos uma das receitas mais disputadas do arraial, a pamonha. Então, mão na massa para a gente descobrir como faz uma pamonha. Bom, para se fazer as pamonhas, nós temos os seguintes ingredientes: 6 espigas grandes de milho, meia xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de leite de coco e uma pitada de sal. Isso vai render 8 porções de pamonha. Uma escola da capital sergipana, para realizar sua festa junina, precisa comprar comidas típicas. Dentre as encomendas, foi realizado um pedido de 356 pamonhas. Para que o fabricante possa entregar essas pamonhas, a quantidade mínima de espiga de milho que ele deverá comprar será de... Bom, pessoal, aí nós temos uma regra de 3 simples, né? Onde nós temos aqui do texto que 6 espigas produzem 8 porções. E nós queremos saber quantas espigas produzirão 356 porções de pamonha. Então é uma regra de 3 simples. 6 está para 8. Quantas estará para X? Ou melhor, quantas estará para 356? Com 6 espigas nós fazemos 8 pamonhas. Com quantas espigas faremos 356 pamonhas? Bom, fazendo essa regra de 3 simples, resolvendo essa continha, nós temos 8 vezes x é igual a 6 vezes 356. E aí, 356 vezes 6 é 2.136, dividido por 8 dá 267. Logo, a alternativa correta é a letra C. Nós temos a questão agora da ESPM, 2016. 2 impressoras iguais imprimem 5.000 páginas em 30 minutos. Se elas forem substituídas por uma só impressora, 20% mais eficiente que cada uma das anteriores, 3.600 páginas seriam impressas no tempo de 36 minutos, 42 minutos, 24 minutos, 28 minutos, 48 minutos. Bom, pessoal, para a gente resolver essa questão, nós primeiro temos que descobrir quantas páginas imprime essa impressora mais eficiente, né? Bom, nós temos que essa impressora mais eficiente ela é 20% mais eficiente, ou seja, o que uma impressora faz, nós poderíamos resolver isso da seguinte maneira: uma impressora produz em uma hora, né? Em uma hora, porque as duas produzem em 30 minutos. Duas produz em 30 minutos. Então, uma produz em uma hora 5.000. E se ela for 20% mais eficiente, ou seja, 1,2. Lembrando que 20% é 0,2, né? 1,2 ela conseguiria imprimir quantas páginas? Né? Quantas cópias? Então, fazendo essa regra de 3, nós temos que seria possível imprimir 6.000 cópias. 5.000 vezes 1,2 dá 6.000. Ou seja, essa impressora mais eficiente, ela acaba imprimindo 6.000 páginas em uma hora. Então, se ela imprime 6.000 páginas em uma hora, ela imprime 6.000 páginas em 60 minutos, em quantos minutos ela vai imprimir 3.600 páginas? Esse é o nosso objetivo. Lembrando que aqui nós podemos trabalhar com números menores, né? Nós podemos simplificar essas coisas aqui, tirando 0, 0, 2 zeros. Nós podemos simplificar por 6, e aí nós ficaríamos com 10 aqui, né? Simplificando 60 por 6, e aqui nós ficaríamos com 6. E aí nós teríamos uma regra de 3 simples aqui, onde nós teríamos 10 vezes x, 10x, igual a 60 vezes 6, que dá 36, com mais um zero, 360. Então, x seria igual a 360 dividido por 10. X seria igual a 36. Né? 360 dividido por 10, 36. Então, em 36 minutos, seria impresso 38, ou melhor, seria impresso as 3.600 páginas. Logo, a nossa alternativa correta é a letra A.
Bom, agora nós vamos para uma questão do Enem, uma questão um pouco mais elaborada, que diz o seguinte: às 17 horas e 15 minutos começa uma forte chuva, que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular a água da chuva. E às 18 horas, o nível de água do seu interior alcança 20 centímetros de altura. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18h40, a chuva cessa, e nesse exato instante, o nível da água na piscina baixou para 15 centímetros. O instante em que a água dessa piscina termina de escoar completamente está compreendido entre... Bom, pessoal, para nós respondermos a esse questionamento, nós vamos considerar as seguintes situações. Primeiro, de 17h15 até as 18 horas, nós tivemos um nível de 20 centímetros de altura de água. Ou seja, em 40 minutos, há um nível de 20 centímetros de água. Mas e se fosse a chuva toda? Deveria ter quanto? Nós deveríamos ter... A chuva toda ela demorou 85 minutos. Então nós vamos, inicialmente, nessa questão, encontrar qual deveria ser o nível de água durante toda a chuva. Depois disso, nós vamos descobrir quanto já foi escoado das 18 até as 18h40, ou seja, em 40 minutos. Sabendo isso, nós vamos poder calcular em quanto tempo é possível escoar os 15 centímetros de altura de água que ainda tem na piscina. Então, sendo assim, nós temos a seguinte situação. Nós vimos que das 17h15 até as 18 horas acumulou-se 20 centímetros de água. E a chuva toda, que foi das 17h15 até as 18h40, ou seja, 85 minutos durou a chuva, deveria ter-se quantos centímetros de água na piscina? Bom, fazendo essa regra de 3, nós vamos encontrar que deveria se ter 37,7 centímetros de água, de altura de água. Ou seja, o nível da água deveria estar com 37,7 centímetros. Mas, depois das 18h40, né, ou seja, quando a chuva parou, só tinha um nível de 15 centímetros. Isso significa que foi escoado, né, nesses 40 minutos, né, pelo ralo, foi escoado 22,7 centímetros. Falta escoar 15, que é o que nós queremos saber. Esses 22,7 foi escoado das 18 até as 18h40. Ou seja, em 40 minutos foi escoado 22. Até as 18h40. Toque screen é legal. Até as 18h40. Então agora eu tenho uma outra regra de 3. 22 centímetros é escoado em 40 minutos. 15 centímetros será escoado em quantos minutos? E fazendo a regra de 3, nós descobrimos que esses 15 minutos seriam escoados em 26,4 minutos. Bom, quando eu quero saber em que momento isso, entre que intervalo isso vai acontecer, né, de horário, basta que eu some agora 26 minutos aos 18h40. E 26 mais 18h40, 26 aproximadamente, né? Aproximadamente, vai me dar 19 horas e 6, né? 20 minutos mais 40 minutos dá 1 hora, ou seja, 19 horas e 6 minutos. Então, mais ou menos nesse horário, estará totalmente vazia a piscina. Sendo assim, a nossa resposta correta é a letra D, entre as 19 e as 19h10. Vamos agora para a nossa próxima questão, que também é do Enem, 2016. Um banco de sangue recebe 450 ml de sangue de cada doador. Após separar o plasma sanguíneo das hemácias, o primeiro é armazenado em bolsas de 250 ml de capacidade. O banco de sangue aluga refrigeradores de uma empresa para estocagem das bolsas de plasma segundo a necessidade. Cada refrigerador tem capacidade de estocagem de 50 bolsas. Ao longo de uma semana, 100 pessoas doaram sangue àquele banco. Admite que de cada 60 ml de sangue extrai-se 40 ml de plasma.
O número mínimo de congeladores que o banco precisa alugar para estocar todas as bolsas de plasma dessa semana foi... Bom, pessoal, para mim saber quantos congeladores, que aqui está nosso comando, o número mínimo de congeladores que o banco precisa alugar para estocar todas as bolsas de plasma dessa semana foi... Para mim saber quantos congeladores eu vou precisar, eu tenho que saber quantas bolsas de plasma tem. Já que a nossa relação é cada refrigerador ele tem capacidade para 50 bolsas de plasma. Então eu tenho que saber quantas bolsas de plasma tem nesse banco de sangue. E as bolsas de plasma, elas são compostas por 250 ml de plasma. Então, na verdade, eu preciso saber quantos ml de plasma tem, porque sabendo quantos ml de plasma tem, eu vou saber quantas bolsas tem, e aí eu vou saber de quantos refrigeradores precisam. Agora, os ml de plasma, eles estão atrelados à quantidade de sangue, onde cada 60 ml de sangue extrai-se 40 ml de plasma. Para mim saber a quantidade de plasma, eu preciso saber a quantidade de sangue que foi coletada, que foi doada neste banco de sangue. Então, o nosso primeiro passo é descobrir quanto sangue foi doado. Com a quantidade total de sangue, nós vamos encontrar a quantidade total de plasmas produzidos. Com a quantidade total de plasmas, nós vamos calcular a quantidade de bolsas de plasmas que vai ter. E com a quantidade de bolsas, nós vamos poder encontrar a quantidade de refrigeradores necessário para armazenar essas bolsas. Sendo assim, nós temos que cada pessoa ela doa 450 ml de sangue. E foram 100 pessoas doar. E aí, então, nós temos o quê? Que se 100 pessoas doaram, nós temos que foi doado 4.500 ml. 100 vezes 450 dá 45.000 ml de sangue. Agora nós temos a seguinte relação. 60 ml de sangue se extrai, de 60 ml de sangue se extrai 40 ml de plasma. Então, numa regra de 3 simples, diz que 60 ml extrai 40 ml de plasma. Em 45.000, vou fazer uma correçãozinha aqui, em 45.000 ml, teríamos quantos ml de plasma? Então isso aqui pode ser tirado esse zero aqui também, né? E resolvendo essa regra de 3 simples, nós encontramos que, dessa doação de 45.000 ml de sangue, tem-se retirado 30.000 ml de plasma. Agora nós temos, já que sabemos a quantidade de plasma que tem, nós vamos descobrir quantas bolsas enchem essa quantidade de plasma, esses 30.000 ml de plasma. Uma bolsa cabe 250, então basta a gente dividir 30.000 por 250. Quando eu dividir 30.000 por 250, eu encontro 120 bolsas. Ou seja, 30.000 ml de plasma são necessários 120 bolsas. E como cada refrigerador ele comporta 50 bolsas, para botar 120 bolsas nós vamos precisar de 3 refrigeradores. E a alternativa correta é a letra B. Bom, mais uma questão do Enem. Nessa questão nós temos a seguinte situação. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com a jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionário para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Bom, pessoal, nós estamos diante de uma situação, de uma questão de regra 3 composta, porque nós temos 3 grandezas: funcionários, nós temos camiseta e nós temos horas por dia. Horas trabalhadas no dia. Então, na segunda situação, nós temos uma demanda diária de 21.600 camisetas, nós temos um quadro de funcionário de 96 e queremos saber qual é a nova carga horária para essa situação. Então, nós temos a seguinte montagem aqui: 36 funcionários, né? Com uma carga horária de 6 horas, 36 funcionários fazem 5.400 camisetas. Qual a carga horária para 96 funcionários produzirem 21.600 camisetas?
Bom, pessoal, o primeiro passo aqui é analisar se as grandezas são GDP ou GDP. Eu vou analisar primeiro a grandeza, vou comparar primeiro a grandeza carga horária e a grandeza funcionária. E comparando elas, eu vejo da seguinte maneira. Em 6 horas, 36 funcionários fazem um serviço. Então, se eu aumentar a quantidade de funcionário, o que acontece? Diminui a carga horária. Se eu aumentar a carga horária, eu vou precisar de menos funcionário. Logo, à medida que eu aumento a carga horária, eu vou precisar de menos funcionário. Se eu aumentar a quantidade de funcionário, eu diminuo a carga horária. Né? 6 funcionários, em 6 horas, 36 funcionários fazem o serviço. Então, para fazer em mais horas, eu preciso de menos funcionário. À medida que aumenta a carga horária, diminui o número de funcionários, logo essas grandezas são inversamente proporcionais. Comparando agora a carga horária e número de camiseta, nós temos as seguintes situações. Com a carga horária de 6 horas, nós conseguimos produzir 5.400 camisetas. Se eu aumentar a carga horária, o que acontece com o número de camisetas? Bom, quanto mais horas trabalhando, mais camisetas serão produzidas no serviço. Sendo assim, as grandezas carga horária e número de camisetas são diretamente proporcionais. Então nós temos que agora, o segundo passo, depois de analisar se são diretamente ou inversamente proporcionais as grandezas tomadas das duas, nós vamos inverter os valores da grandeza inversamente proporcional. Invertendo, nós vamos agora transformar isso numa regra de 3 simples, multiplicando as grandezas número de funcionários e número de camisetas. E aqui, vale mais uma vez lembrar das simplificações que são possíveis ser feitas. Multiplicando isso aqui. Lembrando que nosso objetivo é pegar uma regra de 3 composta, é exatamente transformá-la numa regra de 3 simples, através desse artifício matemático, quando nós multiplicamos duas das grandezas. Bom, nós podemos eliminar esses zeros aqui, e aí nós temos o quê? 96 vezes 54 vezes x, numa regra de 3 simples, e 6 vezes 36 vezes 216. Fazendo as devidas continhas, nós encontramos que a nova carga horária deverá ser de 9 horas, letra C. Bom, vamos para mais uma questão do Enem. Nessa questão diz o seguinte: a raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamífero. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos de 2003, 2015 e 2017, no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013, 2015 e 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Bom, temos aí o gráfico. Em 2003 foi 67%, em 2015 59% e em 2017 61%. Nós queremos agora qual teria sido a cobertura dessa campanha em percentual no ano 2014. 62,3, 63, 63,5, 64, 65,5. Bom, pessoal, essa questão é uma questão deveras simples, onde nós temos uma variação aqui de 2 anos e nós temos uma variação de 8 pontos percentuais nesses 2 anos. Ou seja, em 2 anos nós tivemos uma queda de 8%. Em um ano nós teríamos uma queda de quanto por cento? Descobrindo essa queda, basta que nós venhamos a subtrair 67 menos esse valor dessa queda, que nós vamos encontrar o valor de 2014. Então nós vamos fazer o seguinte: em 2 anos nós temos uma queda de 8%. Em um ano nós temos uma diminuição de quanto? Em um ano nós temos uma diminuição de 4%. 2013 era 67%. Em 2014 seria 67 menos 4, ou seja, 63%. Nossa alternativa correta é a letra B. Bom, pessoal, espero poder ter contribuído para o aprendizado de vocês, e até a próxima aula, estaremos de volta. Não esqueçam de se inscrever no canal e de deixar aquele like e também de ativar o sino das notificações para quando a gente publicar os próximos vídeos. Então, até mais, até a próxima, bons estudos, saúde e paz.